Capítulo 45. Convicta de que a antipatia da senhorita Bingley por ela tinha origem no ciúme, Elizabeth não podia deixar de sentir quão pouco bem-vinda devia ser para a senhorita a sua chegada a Pemberley, e estava curiosa para saber com quanta cortesia da parte dela o relacionamento seria agora reatado. Ao chegarem à casa, foram introduzidas através do hall no salão, cujo aspecto nórdico o tornava delicioso no verão. Suas janelas abertas para o jardim ofereciam uma vista agradabilíssima das altas colinas cobertas de bosques que ficavam atrás da casa e dos belos carvalhos e castanheiros espanhóis que se espalhavam pelo gramado intermediário. Foram recebidas na casa pela senhorita Darcy, que estava sentada com a senhora Hurst e a senhorita Bingley, e também com a dama com quem vivia em Londres. Georgiana recebeu-as com muita polidez, mas também com todo o embaraço que, embora originado pela timidez e pelo medo de fazer algo errado, facilmente podia levar aqueles que se sentissem inferiores a acreditar que ela fosse orgulhosa e reservada. A senhora Gardiner e a sobrinha, porém, fizeram justiça a ela e até sentiram pena. A senhora Hurst e a senhorita Bingley limitaram-se a saudá-las com uma reverência. E ao se sentarem, fez-se por alguns instantes um silêncio constrangido. Este foi quebrado pela senhora Annesley, uma mulher elegante e bela, cuja tentativa de iniciar algum tipo de conversação demonstrou que era bem mais educada do que todas as outras. E entre ela e a senhorita Gardiner, com o auxílio ocasional de Elizabeth, estabeleceu-se um diálogo. A senhorita Darcy parecia estar à procura de coragem para entrar na conversa, e às vezes arriscava uma breve frase, quando o perigo de ser ouvida era menor. Elizabeth logo viu que era observada com atenção pela senhorita Bingley, e que não podia dizer nenhuma palavra em especial para a senhorita Darcy sem chamar a sua atenção. Isso não a impediria de tentar conversar com a senhorita Darcy, se não estivessem sentadas a uma incômoda distância uma da outra. Mas não lamentava ser poupada da necessidade de falar muito. Estava absorta em seus pensamentos. A cada momento esperava que alguns dos cavalheiros entrassem na sala. Temia que o dono da casa estivesse entre eles. E não conseguia decidir se mais desejava ou mais temia. Depois de permanecer assim durante 15 minutos, sem ouvir a voz da senhorita Bingley, Elizabeth teve a surpresa de receber dela algumas frias perguntas sobre a saúde da família. Respondeu com igual indiferença e brevidade, e os outros não disseram mais nada. A próxima mudança que a visita provocou foi a entrada de criados com carne fria, bolos e diversas das melhores frutas da estação. Mas isso só ocorreu depois de muitos olhares e sorrisos significativos da senhora Annesley para a senhorita Darcy, para lembrá-la de seus deveres. Todo o grupo tinha agora algo para fazer, pois embora nem todos pudessem falar, todos podiam comer, e a magnífica pirâmide de uvas, nectarinas e pêssegos logo reuniu todas ao redor da mesa. Enquanto assim se entretinha, Elizabeth teve uma boa ocasião de decidir se desejava ou temia mais o aparecimento do Sr. Darcy, pelos sentimentos que predominaram quando ele entrou na sala. E então, embora poucos instantes antes achasse que predominava o desejo, começou a lamentar que ele tivesse vindo. Ele estivera por algum tempo com o Sr. Gardiner, que com 2 ou 3 outros cavalheiros da casa estava pescando no rio, e só o deixara ao saber que as damas da família pretendiam visitar Georgiana aquela manhã. Elizabeth, assim que apareceu, decidiu mostrar-se completamente à vontade e desenvolta. Decisão esta que urgia tomar. Mas talvez fosse difícil de levar adiante, pois viu que as suspeitas de todos os presentes estavam voltadas contra eles, e que não havia nenhum olho que não observasse o comportamento dele ao entrar na sala. Em nenhum semblante, a atenta curiosidade estava mais acentuada do que no da senhorita Bingley, apesar do sorriso que iluminava o seu rosto toda vez que falava com alguém. Pois o ciúme ainda não a havia levado ao desespero, e seu interesse pelo Sr. Darcy ainda estava longe de ter acabado. Com a chegada do irmão, a senhorita Darcy passou a falar muito mais, e Elizabeth viu que ele estava ansioso para que ela e a irmã dele se conhecessem, e seguia o quanto podia as tentativas de conversa das duas. A senhorita Bingley também viu tudo aquilo,
e, na imprudência da ira, aproveitou a primeira oportunidade para dizer, com irônica polidez: Por favor, senhorita Eliza, será que a Melissa de Shire partiu de Meryton? Esta deve ter sido uma perda enorme para sua família. Na presença de Darcy, ela não ousava pronunciar o nome de Wickham, mas Elizabeth logo compreendeu que ele ocupava o lugar principal em seus pensamentos. E as diversas lembranças ligadas a ele provocaram-lhe uma angústia momentânea. Esforçando-se, porém, bastante para repelir o ataque maldoso, ela respondeu à pergunta num tom razoavelmente indiferente. Enquanto falava, um olhar involuntário mostrou-lhe Darcy, com a expressão alterada, olhando fixamente para ela e a irmã dele tomada de confusão e incapaz de erguer os olhos. Se a senhorita Bingley soubesse a dor que estava provocando em sua querida amiga, sem dúvida teria evitado tocar no assunto, mas quisera simplesmente descompor Elizabeth, mencionando a ideia de um homem por quem acreditava estar ela apaixonada, para fazê-la atrair uma sensibilidade que pudesse prejudicar a opinião que Darcy tinha sobre ela. E talvez fazer que ele se lembrasse de todas as maluquices e absurdos pelos quais parte da família dela estava ligada àquela milícia. Jamais ouvira sequer uma sílaba sobre a planejada fuga da senhorita Darcy. A ninguém fora revelada, sempre que o segredo fosse possível, salvo a Elizabeth. E seu irmão estava ansioso por ocultá-la, sobretudo de todos os conhecidos de Bingley, em razão do desejo que havia muito Elizabeth lhe atribuíra de virem a se tornar parte da família dela. Ele certamente concebera esse plano, que, sem afetar a sua tentativa de separá-lo da senhorita Bennet, provavelmente contribuiu para aguçar sua viva preocupação pelo bem-estar do amigo. O imperturbável comportamento de Elizabeth, porém, logo apaziguou a sua aflição. E como a senhorita Bingley, irritada e decepcionada, não ousava mencionar diretamente Wickham, Georgiana também se recuperou com o tempo, ainda que não o bastante para poder abrir a boca novamente. O irmão, cujo olhar ela temia encontrar, mal se lembrou de seu interesse no caso, e a própria circunstância que fora planejada para afastar de Elizabeth os pensamentos dele pareciam tê-los fixado nela com um entusiasmo cada vez maior. A visita não se prolongou muito mais depois da pergunta e da resposta acima mencionadas. E enquanto o Sr. Darcy as acompanhava até a carruagem, a senhorita Bingley desabafava seus sentimentos com críticas à pessoa, ao comportamento e aos trajes de Elizabeth. Georgiana, porém, não a acompanhou nisso. A recomendação do irmão bastava para garantir a simpatia dela. O julgamento dele não podia errar, e ele falara de Elizabeth num tom tal que Georgiana só podia julgá-la graciosa e simpaticíssima. Quando Darcy voltou à sala, a senhorita Bingley não conseguiu deixar de lhe repetir parte do que vinha dizendo à irmã dele. Como a senhorita Bennet estava mal esta manhã, exclamou ela. Nunca vi na vida ninguém mudar tanto quanto ela desde o inverno. Ela está ficando cada vez mais escura e vulgar. Louisa e eu jamais a teríamos reconhecido. Por menos que o Sr. Darcy tivesse apreciado tais palavras, contentou-se em responder friamente que não percebera nenhuma alteração nela, a não ser o fato de estar um tanto bronzeada, o que não era nenhum milagre para quem viajava no verão. No que se refere a mim, retorquiu ela, tenho de confessar que nunca vi nenhuma beleza nela. O rosto é estreito demais, a tez não tem brilho, e as feições não têm nada de bonito. Falta personalidade ao nariz, não há nada marcante em suas linhas. Os dentes são razoáveis, mas nada tem de extraordinário. E quanto aos olhos, que algumas vezes foram tão elogiados, nunca vi nada de excepcional neles. O olhar é agudo e perspicaz, e não gosto nada dele. E seu modo de ser é ao mesmo tempo arrogante e deselegante, o que é insuportável. Persuadida de que Darcy admirava Elizabeth, para a senhorita Bingley, esse não era o melhor método de somar pontos junto a ele. As pessoas irritadas, porém, nem sempre são prudentes. E ao vê-lo, enfim, um tanto zangado, ela obteve todo o sucesso que esperava. Ele continuava calado, porém, e determinada a fazê-lo falar, ela prosseguiu. Lembro-me da primeira vez que a vi em Hertfordshire.
Como ficamos todos admirados quando soubemos que ela era tida como uma beldade. Eu me lembro muito bem de ouvir você dizer certa noite, depois de a família dela jantar em Netherfield. Ela é uma beldade, então deveriam chamar a mãe dela de gênio. Mas em seguida parece que a sua opinião sobre ela melhorou. E creio que em certa altura você achou que fosse bem bonita. É verdade, replicou Darcy, que não conseguiu mais conter-se. Mas isso foi só quando a vi pela primeira vez. Já há muitos meses a considero uma das mais lindas mulheres que conheço. Então, ele se retirou, deixando a senhorita Bingley entregue à satisfação de tê-lo forçado a dizer que não magoou a ninguém, senão a ela mesma. Na volta, a senhora Gardner e Elizabeth falaram de tudo o que acontecera durante a visita, salvo do que interessava especialmente a ambas. Discutiram a aparência e o comportamento de todos que haviam visto, exceto da pessoa que mais prendera sua atenção. Falara da irmã dele, dos amigos dele, da casa dele, das frutas dele, de tudo, menos dele. Elizabeth, no entanto, adoraria saber o que a senhora Gardner achava dele, e a senhora Gardner ficaria contentíssima se a sobrinha tocasse no assunto.